Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ângelus e o Papado da Igreja Católica. Somos Maurício e Liliana, da Paróquia São João Batista, e de São Caetano atuamos como leitores, ministro extraordinário e pastorais da saúde carcerária. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje iremos conhecer um pouco sobre os papas Bento XVI até Martinho V, que atuaram nos anos de 1334 e 1431. Bento XII, de 34 a 42. Na época, a sede do papado era na França. Apesar de não ser favorito, Jacques Fournier foi coroado Papa Bento XII. Preocupado com o regresso do papado a Roma, financiou o restauro da Basílica de São Pedro e São João de Latrão. Também mandou de volta às suas igrejas de origem os clérigos que não eram necessários na corte papal. Uma reforma financeira importante. Grande teólogo, definiu a visão beatífica, onde as almas dos justos veem a essência de Deus imediatamente após a morte. Combateu 3 importantes heresias: maniqueístas, os espirituais e os teóricos antipapa. Ajudou os armênios em dificuldade devido à agressão muçulmana. Foi reconhecido como papa honesto, estudioso e comprometido com a reforma, mas com eficácia limitada diante das pressões políticas e da centralização do papado em solo francês. Clemente VI atuou de 1342 a 1352. Pierre Roger ingressou em um mosteiro beneditino aos 10 anos. Estudou teologia em Paris e tornou-se professor. Após ser apresentado a João XXII, subiu rapidamente na carreira clerical. Conhecido como um bon vivant, oferecia suntuoso entretenimento à corte, além de dedicar-se por completo aos interesses da França, mesmo após sua eleição para o trono de Pedro, quando adotou o nome de Clemente VI, em homenagem ao pontífice que levara o papado para a França. Apesar de não ser muito versado em política, obteve reconciliação dos príncipes da Alemanha com o papado durante o reinado de Luís o Bárbaro e Carlos IV. Também Guilherme de Ockham e os espirituais logo declararam sua submissão ao papado. Em sua política oriental, não teve sucesso em se reconciliar com os gregos e os armênios, mas teve êxito no lançamento de uma cruzada para tirar Esmirna dos turcos, aliviando pressão sobre Constantinopla. Para financiar os gastos da igreja e também da corte que mantinha em Avignon, aboliu as reformas monetárias do seu antecessor. Todavia, trabalhou com os pobres e sua bravura pessoal, visitando destemidamente os doentes mais contagiosos da peste negra em Avignon. Gastou boa parte do tesouro papal, auxiliando as vítimas em toda a Europa. Assim, foi um papa criticado por seu luxo, mas lembrado por sua inteligência e ação durante a peste negra. Inocêncio VI. Etienne Aubert, ao ser coroado Inocêncio VI, ordenou uma profunda reforma nas finanças, acabando com o luxo, retornando os clérigos não residentes às suas origens. Reconquistou os estados pontifícios na Itália. Conquistou relacionamento importante com o imperador na Alemanha e Boêmia. Mediou com sucesso a relação entre França e Inglaterra e, de maneira geral, restaurou boa parte da credibilidade do papado. Ficou conhecido como um papa reformista e enérgico,
com foco na restauração da autoridade papal, um dos papas mais eficazes do período de Avignon. Beato Urbano V, de 1362 a 1370. Guilherme Grimonardi, nascido no sul da França, foi coroado com o nome Urbano e, desde o início, várias personalidades provocaram-no a retornar a Roma, inclusive Santa Brígida da Suécia, que recebeu revelações de Jesus pedindo o retorno à cidade eterna. Apesar da segurança oferecida por Carlos IV da Alemanha, seu regresso a Roma foi precário, mudando-se para lugares mais seguros como Viterbo e Praga. Enfrentou com muita dificuldade os turcos que sitiavam Constantinopla. Por fim, Urbano voltou para Avignon em 1370, morrendo em seguida, mas é lembrado por seus esforços significativos para restaurar o papado em Roma e por seu perfil piedoso, austero e reformista. Gregório XI, de 1370 a 1378. Ele era sobrinho de Clemente VI. Seu primeiro ato foi uma tentativa sem sucesso de alcançar a paz entre a Inglaterra e França. Também se ocupava com a reconciliação com os gregos, com as cruzadas e com a reforma do clero. Seu maior feito foi levar a Igreja à cidade eterna, Roma, em 17 de janeiro de 1377. Foi um passo importante para restaurar o prestígio da Sé romana, mas a paz não o acompanhou. Havia guerras e massacres. Roma ainda estava instável e em ruínas, o que fez o Papa se retirar para Anagni. Passado um tempo, ele voltou para Roma, mas pouco tempo depois faleceu. É lembrado como o Papa que tentou reconciliar a Igreja em Roma. Urbano VI, de 1378 a 1389. O conclave que se reuniu após a morte de Gregório XI estava bastante dividido. Os cardeais franceses queriam eleger um francês e o retorno para Avignon, e os italianos queriam eleger um dos seus. Bartolomeu Prignano era conhecido por sua integridade, habilidade e perspicácia nos negócios administrativos. Era italiano, mas não romano, súdito da rainha de Nápoles, mas simpatizava com Avignon. Foi eleito apesar de não ser cardeal e adotou o nome de Urbano VI. Urbano ansiava por uma reforma imediata da igreja e começou com os cardeais, causando grande ressentimento, principalmente nos franceses. Sua personalidade autoritária e impopular levou os cardeais franceses a declarar sua eleição inválida e escolheram Roberto de Genebra, que adotou o nome de Clemente VII. Assim começou o grande cisma do Ocidente. Observem que teremos uma fase com a coexistência de dois papas. A maior parte da Alemanha, norte da Itália, Inglaterra, Irlanda, Polônia e Hungria permaneceram leais a Urbano. Antes de morrer, proclamou o ano jubilar de 1390 e aprovou a importante Universidade de Heidelberg em 1385. Clemente VII, de 1378 a 1394. Com o cisma, uma parte dos cardeais deixou Roma e declararam a eleição de Urbano inválida, elegendo Roberto de Saboia, fazendo de Avignon sua sede. A cristandade ficou profundamente dividida entre os dois papas. Clemente era muito ligado à monarquia francesa e dependendo do apoio político e militar do rei da França para manter sua posição. O cisma gerou enorme confusão entre os fiéis, desordem na administração da igreja, preparando o terreno para futuras reformas. Bonifácio IX, de 1389 a 1404. Piero Tomacelli nasceu em Nápoles e adotou o nome de Bonifácio. Nesse ambiente de cisma, Clemente e Bonifácio trocavam excomunhões mútuas. De Avignon, Clemente coroou Luís II como rei de Nápoles. Em resposta, Bonifácio apoiou Ladislau como rei do mesmo lugar, resultando em mais de uma década de guerra. Nesse período, Bonifácio acabou com a independência de Roma e assegurou o controle sobre a maior parte dos estados pontifícios. Nas áreas da Europa leais a ele, restaurou rapidamente a confiança no papado. Presidiu 2 anos santos, 1390 e 1400. Sob seu papado, houve com sucesso a cruzada contra os turcos que ameaçavam atravessar o Danúbio. O Papa também pediu uma nova cruzada para ajudar o imperador Manuel do Oriente. Apesar de ansiar pelo fim do cisma, Bonifácio progrediu pouco com Clemente. Quando o francês faleceu, os cardeais de Avignon elegeram Pedro de Luna, que assumiu o nome de Bento XIII.
O último encontro de Bonifácio com os dissidentes o irritou tanto que, ficando acamado, faleceu dias depois. Bento XIII, de 1394 a 1423. Quando Clemente VII faleceu, seus cardeais elegeram Pedro de Luna, pois ele prometera buscar a reconciliação, mesmo implicando sua renúncia ao papado. Nesta época, toda a Europa clamava pela reconciliação e o pensamento predominante era para que os dois papas renunciassem para que um novo fosse eleito. Porém, os dois estavam convencidos de que eram legítimos. Em meio a essas discussões, Bonifácio faleceu, e sem sucesso nas negociações com Bento, os cardeais obedientes aos dois papas se reuniram no Concílio de Pisa e declararam a deposição de Bento, que, se recusando a aceitar, fugiu. Elegeram Alexandre V. Agora eram 3 papas que, com a teimosia de Bento em aceitar todos os pedidos que lhe foram feitos para a renúncia, permaneceu em Península, cercado apenas de 5 cardeais. Inocêncio VII, de 1404 a 1406. Cosimo de Migliorati foi eleito para substituir Urbano VI. Embora tivesse jurado acabar com o cisma, os romanos descontentes rebelaram-se e Inocêncio pediu para que o rei Ladislau de Nápoles os suprimisse. O rei, alegando condicionar o seu apoio com a promessa do Inocêncio de solucionar o cisma, na verdade queria anexar os estados pontifícios ao seu reinado. Inocêncio liderou uma contra-revolução e fugiu para Viterbo. Inocêncio foi obrigado a excomungar Ladislau para que ele retirasse suas tropas dos estados pontifícios, e este foi o último sucesso do pontífice antes da sua repentina morte. Foi um papa de transição, mais lembrado pela instabilidade do período do que por ações concretas. Gregório XII, de 1406 a 1415. Conhecido por sua dedicação ao fim do cisma, o cardeal Ângelo Corrário foi eleito por unanimidade e assumiu o nome Gregório XII. Ele notificou Bento de sua eleição e informou que estaria disposto a abdicar se o Papa de Avignon fizesse o mesmo. Bento concordou, a princípio, e uma reunião foi agendada. Porém, nunca aconteceu, pois Bento não estava disposto a abdicar. Os cardeais de Gregório também começaram a desconfiar de seu compromisso em acabar com o cisma, e junto com alguns cardeais de Bento concordaram em fazer um concílio em Pisa para reunificar a igreja. Convocaram os papas, mas eles não compareceram. Ambos, Gregório e Bento, foram declarados depostos. Os cardeais de Pisa elegeram Alexandre V. Gregório realizou seu próprio sínodo, onde condenou Bento e Alexandre. Ele continuou sendo reconhecido pelos reis da Alemanha e de Nápoles, além de outros governantes, como verdadeiro papa, mas se convenceu da necessidade de abdicar. Antes que os cardeais elegessem um novo papa, Gregório faleceu em 1417. Alexandre V, de 1409 a 1410. Pedro Filardi era conhecido por seu interesse na união e reforma geral da igreja. No Conselho de Pisa, os 2 papas foram depostos. Devido à sua pureza de vida, boa educação e habilidade administrativa, Pedro foi eleito e adotou o nome de Alexandre V como papa sucessor dos 2. Na prática, Bento se manteve através do apoio de Escócia e Aragão. Gregório mantinha o apoio do rei dos romanos e de Nápoles e outras cidades, mas a cristandade então passou a ter 3 papas. O rei Luís d'Anjou, capturando Roma e posteriormente Avignon, acabou apoiando Alexandre V, que faleceu em Bolonha por envenenamento enquanto se abrigava na residência do cardeal Baldassare Cossa. João XXIII, 1410 a 1415. Como cardeal, participou do Concílio de Pisa, que elegeu Alexandre V. Após alguns anos, foi nomeado seu sucessor. Com vários acontecimentos em sua carreira como antipapa, boa parte do Concílio de Constança foi dedicada à análise de muitas acusações criminais contra ele, inclusive a alegação do envenenamento de Alexandre V. Após sua abdicação, foi mantido preso até a eleição do novo Papa, Martinho. Martinho o elege cardeal-bispo de Tusculum, mas ele falece alguns meses depois. Martinho V, de 1417 a 1431, foi eleito pelo Concílio de Constança, encerrando oficialmente o cisma ao ser aceito como único Papa legítimo.
Presidindo o mesmo concílio, encaminhou assuntos importantes como o combate à heresia hussita que se disseminava na Europa. Esse movimento, em alguns aspectos, antecipava a reforma defendida por Lutero. Martinho encerrou o concílio em 22 de abril de 1418, data que pode ser considerada o fim da Idade Média. Manteve-se em Roma e seu trabalho foi fundamental na reconstrução da metrópole devastada, trazendo artistas e arquitetos de Florença, construindo uma cidade quase nova. Trabalhou para restaurar o prestígio e o controle da Igreja sobre os estados papais, que estavam desorganizados e enfraquecidos após décadas de divisão. Buscou reforçar alianças com os reinos europeus, especialmente o Sacro Império Romano Germânico, e consolidar o apoio das monarquias ao papado. Martinho V fez poucas mudanças estruturais, mas se opôs à ideia conciliarista de que os concílios ecumênicos teriam autoridade superior à do Papa. Morreu em 1431, deixando para seus sucessores uma igreja mais estável politicamente, mas ainda com necessidade de reformas. Agradecemos a sua companhia até aqui, nesta interessante e complexa jornada do papado de nossa igreja. Te esperamos no próximo encontro, sempre às 18 horas, de segunda a sábado. Obrigada por sua companhia. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite.